gente vai começar agora, né, com a palestra Como Criar uma Cultura de Inovação, agora nessa primeira hora, que vai ser ministrada pelo Joca. Na sequência, a gente vai ter um painel, tá? O IA como motor de inovação, com a participação do Alex e da Gabi. A gente também vai ter o Q&A, né, aberto ao público. Então, durante a palestra do Joca e do João, vocês já podem fazer aí perguntas e a gente vai selecionando para, no final, a gente trazer esses questionamentos, tá bom? E, por último, aí a gente faz um encerramento. Então, assim, queria trazer aqui, então, né, abrir o espaço aqui para o João Carlos, né? O João Carlos é diretor, né, de excelência em marketing e vendas da GSK, trabalha aí numa frente incrível, né, responsável por transformar times de marketing de vendas ali na GSK, uma indústria farmacêutica global, em times que operam na excelência máxima, né, num nível de entrega incrível. A gente teve a oportunidade de trabalhar em conjunto em alguns projetos e foi realmente inspirador, engrandecedor ver a qualidade e o nível do trabalho do Joca de perto. E, poxa, acho que vai ser uma honra, né, ter a oportunidade de ver uma palestra do Joca, ver ele trazendo esse conteúdo aqui. Então, assim, Joca, acho que o conteúdo, o palco é seu, fica à vontade aí para trazer esse conteúdo. Fica à vontade, cara. Tá ótimo. Vocês me escutam bem? Escutamos, sim. Sim. Tá ótimo, então. Deixa eu já compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês estão vendo minha tela? Estamos, sim. Então, tá ótimo. Bom, gente, primeiro, obrigado a Evo pelo convite, né? Eu quero, nesse tempo que eu tenho com vocês aqui, nesse encontro, compartilhar um pouquinho essa questão de como fazer uma implementação de uma cultura de inteligência artificial dentro da empresa, dentro de uma indústria farmacêutica, né, que é a GSK, que no geral a gente está agora, na verdade estamos com um MVP, a gente está com um grupo específico trabalhando nessa iniciativa dentro da empresa. A gente não expandiu ainda para toda a força de vendas, porque a gente está justamente mapeando e avaliando assim, quais são as oportunidades, o que a gente tem que aprimorar, o que a gente tem que realmente modificar. Então, é um processo de aprendizado que a gente também está tendo. Logicamente que a gente não tem ainda os resultados finais, mas posso dizer que a gente está indo bem nesse processo, vou mostrar para vocês. Isso é uma iniciativa da GSK Global e que tem 4 países envolvidos nesse. Tem Itália, Alemanha, UK e o Brasil. E a gente está indo tão bem que a gente está sendo considerado benchmark em potências, né, europeias que tem realmente muito investimento feito, etc. Tudo mais. Mas mostra que a gente tem as pessoas qualificadas para fazer isso. Isso é importante. E aí, quando eu boto aqui, pensando fora da caixa, em um mundo de reconfiguração, qualquer processo de inclusão de um projeto de inovação, ele tem uma série de riscos envolvidos, e tem uma série de resistências muitas vezes, né? Tem uma futurista americana chamada Amy Webb, em que ela fala que depois do vírus, né, os processos de inovação acabaram sendo ainda mais intensos. E aí você tem uma escolha, se é ou você mantém o teu status quo, ou você realmente assume uma postura de inovação. Essa futurista americana, na verdade, é de Nova York. Aqui no Brasil seria uma vidente, não seria, mas como é de Nova York, ela é uma futurista. Ela fala que um dos processos mais complexos que tem é você enfrentar a mudança. E a gente percebe isso, às vezes, nos projetos de inovação que existem dentro das organizações, que você estrutura muito bem o processo de implementação, porém, você, às vezes, não se atenta das pessoas que vão ter que implementar esse processo. E você não se dá conta também que existem 2 caminhos a seguir, né? Ou você é volúvel, ou você é temeroso. O volúvel é aquele que aceita tudo sem questionar nada. E o temeroso é aquele que resiste a tudo e a todos e não quer implementar nada. Essas pessoas estão dentro das empresas. A gente não tem como desqualificar ou não acreditar que as pessoas podem ter um comportamento fundamental na inclusão ou não inclusão de um projeto de inovação dentro das organizações. E, no geral, as pessoas fazem pouco com esse nível de engajamento das pessoas. Elas não conseguem realmente extrapolar do ponto de vista de como decifrar as pessoas para que elas tenham um comportamento de engajamento emocional nesse processo. Isso é fruto de uma série de coisas, principalmente de um aspecto que a gente fala que é o medo, né?
O meu objetivo é mostrar para vocês todo um contexto para depois a gente entrar realmente dentro da questão da IA. Então a pergunta que a gente se fez é, o que para as pessoas que estavam envolvidas é, o que você faria se você não tivesse medo? Isso é uma pergunta que está nas paredes da Google, que eles fazem essas perguntas, eu acho muito interessante. E quando a gente faz uma reflexão, você começa a pensar, eu fazendo uma reflexão pessoal, se eu não tivesse medo, talvez eu tivesse me mudado de país, tivesse trabalhado fora, talvez eu tivesse mudado de profissão, talvez eu não fosse psicólogo, fosse artista, que eu fiz também artes cênicas durante um período da minha vida, talvez eu tivesse casado novamente, talvez eu tivesse tido mais filhos, talvez eu tivesse aderido a uma ideia de uma maneira mais efetiva, talvez eu não tivesse resistido tanto a algumas coisas, talvez eu tivesse questionado o meu chefe de algumas atitudes, talvez eu tivesse dado uma outra educação ao meu filho, enfim, milhares de coisas que a gente acaba imaginando da questão que o medo acaba paralisando a gente em alguma coisa e não está a serviço da gente. E, na verdade, o medo ele pode estar a serviço da gente, porque ele é um alerta das coisas que podem vir a acontecer. Mas quando eu me paraliso frente a uma questão do medo e a mudança, ela é um dos fatores que mais ocasiona medo às pessoas. O primeiro na verdade, é a morte, depois é perda de saúde, depois é ficar desempregado, e a mudança em si é um dos fatores que mais ocasiona medo às pessoas. E por que é importante você entender isso? Porque se você não combater os medos que as pessoas têm acerca de um processo de inovação, você tem uma grande tendência a não ter inclusão das pessoas dentro desse novo projeto. E quando a gente abordou a questão do medo das pessoas, na verdade, a gente tem que dar uma navegada um pouco no tempo. O tempo, na verdade, é o que determina claramente como é que você adere ou não adere a uma ideia. A minha ideia aqui, na verdade, não é terapeutizar ninguém, não tão pouco falar de termos ligados à psicologia, mas a gente precisa entender que todas as nossas crenças, os nossos valores que são feitos no passado, eles determinam muitas vezes como é que vai ser o nosso comportamento no futuro. E, logicamente, a gente tem uma responsabilidade também com nossos filhos, porque a gente hoje faz coisas que no passado a gente recriminou nossos pais e a gente, por um modelo neurótico de repetição, a gente acaba fazendo. E quando você se vê, você está fazendo coisas com o teu filho que você sequer imaginava que seriam importantes para ele e tampouco era para você no passado. Então, o passado, ele tem uma tendência a determinar claramente quais são as tuas crenças, os teus valores. E qual é a minha sugestão, e a sugestão que a gente se fez às pessoas é, para você incluir um novo pensamento, você precisa excluir coisas que não te ajudam mais em nada. É como se fosse uma faxina emocional, tá? Que você libera espaço do teu HD para que outras experiências surjam. Porque, na verdade, a experiência do passado ela é um referencial para você seguir em frente, mas ela não pode ser determinante em muitas coisas. É preciso que você entenda claramente quais são esses mecanismos que existem, mentais, que às vezes te bloqueiam a assumir uma postura muito mais de inovação. Quando você vai um pouquinho mais para frente, você vai no futuro, e aí você entende que algumas pessoas vivem pensando sempre na sua ambição, no que querem conquistar, no que querem alcançar, entende? Nas pessoas que querem se transformar, e vivem uma ansiedade, uma angústia enorme quando essas coisas às vezes não acontecem. O grande problema das companhias, hoje em dia, são a questão ligada às doenças mentais. O Brasil é o primeiro país em ansiedade no mundo e é o 5º em depressão. A ansiedade está ligada diretamente à questão do futuro e a depressão ligada diretamente à questão do passado. Excesso do passado gera depressão, excesso do futuro gera ansiedade. E isso gera, muitas vezes, burnout nas pessoas. 30% das pessoas têm relatos de casos de burnout dentro das organizações. Isso é muito fruto de que a gente está vivendo pouco presente. A gente não consegue realmente materializar as coisas que a gente quer, ou porque a gente está preso a um passado, e às vezes gera algumas resistências a ações inovadoras, ou a gente está querendo desenhar um futuro que eu não tenho muito controle sobre essa questão. A gente vive pouco presente. Se a gente quer se transformar numa empresa mais inovadora, a gente precisa começar hoje a construir esses modelos. E para isso significa que eu tenho que repensar os meus modelos. Eu tenho que permitir que essas coisas realmente se instaurem. Porque senão, de novo, ou eu tenho um comportamento temeroso, ou eu tenho um comportamento volúvel. E para isso, a gente precisa entender um aspecto que é fundamental, é que como é que acontece o ciclo das mudanças dentro das organizações. Porque, de verdade, 86% das nossas preocupações, elas nunca vão acontecer. Eu fico criando mecanismos e factoides para não fazer as coisas,
tá? Porque muitas pessoas veem o que é e nunca o que pode ser. A minha capacidade imaginativa de criar perspectivas baseadas nas coisas que eu construo hoje, elas não acontecem. Porque às vezes eu tenho medo de não conseguir realizar a atividade, eu tenho medo de não dar conta das coisas que vão vir, eu tenho medo de cenários que são construídos por uma simples incapacidade que eu tenho de assumir, às vezes, a minha vulnerabilidade, e saber que eu não tenho todas as respostas. Todas as preocupações que eu possa vir a ter no futuro, na verdade, elas estão ancoradas no ciclo das mudanças. Que aí é uma coisa extremamente interessante que eu queria mostrar para vocês aqui. As etapas da mudança não requerida. E o que vem a ser isso? Porque uma mudança requerida é super favorável, né? Você vai ser promovido, vai trabalhar em Nova York, vai trabalhar na Europa, é uma mudança que você deseja. Você assume uma nova posição, assume um novo cargo, assume uma nova responsabilidade. São mudanças que você quer na tua vida. São mudanças desejadas. O problema são as mudanças que elas são não requeridas, ou seja, você não pediu para assumir essas mudanças. E aqui existem diversos ciclos, eu vou mostrar um para vocês, que é da Elizabeth Kübler-Ross, que é uma pessoa que trabalhou em cima desse ciclo de mudança, muito mais ligados à questão do HIV, né? Mas que fala muito com o que a gente vive dentro das organizações. A primeira etapa do ciclo da mudança não requerida é o choque e a negação. Quando eu me dou conta de que eu tenho que mudar, seja ele uma implementação de um projeto de inovação, seja uma mudança de uma cultura, seja o que for, o primeiro processo que eu passo é o choque e a negação. Eu começo a procurar evidências para desqualificar, né? A gente brinca muito que existe uma CCI, uma Comissão contra a Inovação, são pessoas que voluntariamente começam a criar situações para que as pessoas não façam uma adesão a uma ideia. Esse é o primeiro passo. Todos vão passar por isso? Não, algumas pessoas aderem de uma maneira muito rapidamente, mas isso é uma possibilidade. E o tempo que cada uma vai ficar dentro dessas etapas depende das crenças e valores de cada um. Então, o choque e negação é o primeiro estágio. O segundo é a frustração, ou seja, quando você começa a perceber que você não tem uma influência forte e positiva sobre as pessoas. Ou seja, as tuas ideias, os teus posicionamentos, as tuas crenças não estão conseguindo fazer com que as pessoas tenham uma adesão ao teu comportamento, né? Você começa a perder seguidores nesse processo, né? E isso começa a te dar uma certa irritação, porque você vê que o teu nível de influência não é tão alto assim. E mais, você começa a entender o seguinte: será que as pessoas não estão vendo aquilo que eu estou vendo? Será que as pessoas não estão vendo os riscos que estão envolvidos nesse processo? Será que as pessoas não estão vendo os prejuízos que podem acarretar para a gente se a gente adotar essa ideia? E vai passando o tempo e você começa a entrar no processo chamado de depressão, onde você verdadeiramente começa a perceber o seguinte: cara, eu começo a não ter saída. Ou eu assumo um comportamento de inovação, ou então pode ser que eu comece a ficar um pouco para trás. Só que isso te dá uma certa depressão, uma baixa energia, porque você não consegue, na verdade, encontrar os caminhos ainda para assumir esse comportamento. Mas ao tempo você começa, cara, se eu começar a experimentar um pouquinho mais, dar a oportunidade que essas coisas aconteçam, começa a ter um engajamento inicial com uma nova situação, começa a experimentar de uma maneira um pouco menor e vai ampliando um pouco. Aí você começa a perceber, cara, até que não é tão ruim, me parece que tem alguma coisa que cheira coisa boa aí. E aí você começa o que a gente chama de decisão. Você começa a adotar esse comportamento de uma maneira mais frequente no seu dia a dia. E depois você começa justamente a integrar isso no teu dia a dia e, por último, você começa a ter aceitação. Aí você pode perguntar, Joca, mas por que isso é importante? A gente está falando de inovação, de inteligência artificial. Se você não der conta que as pessoas têm todo esse processo a percorrer, talvez você não dê o remédio adequado para elas. Ou você dá muita água e afoga a pessoa, ou dá pouca água e mata ela de sede. É preciso compreender como o ser humano interage e age com o seu comportamento para que ele possa ter um comportamento muito mais assertivo num projeto de inovação. E a gente, seguindo um pouquinho mais, a gente entra numa coisa chamada as camadas de mudança de comportamento. Isso é uma coisa extremamente interessante, eu não sei se alguém já leu o livro, é um livro que já está meio conhecidinho no mercado, que é o Hábitos Atômicos, mas quem não leu vale a pena ler, tá? Ele é um dos best-sellers, e não é por isso, porque ele traz de uma maneira simples e objetiva de como é que se monta a identidade de uma pessoa.
né? O primeiro ponto é o seguinte, é o resultado, né? As pessoas, no geral, elas dizem o que elas querem alcançar. A empresa diz que, olha, nós temos um projeto de inovação aqui na empresa, a implementação da inteligência artificial, e a gente precisa implementar isso em X meses. Esse é o resultado que a empresa quer alcançar. O outro é o processo, é o que será feito para que esse processo seja implementado. E, por último, é a questão da identidade. É o que a pessoa, o que isso vai se transformar para a pessoa. E esse movimento, normalmente, ele é feito de fora para dentro. E esse não é o movimento mais interessante para as pessoas mudarem o comportamento. Eu preciso criar uma identidade para depois alcançar o resultado. Esse é um movimento de dentro para fora. E isso é muito simples você entender o porquê, sabe? Você imagina que você quer emagrecer, né? E você precisa fazer uma dieta, sabe? E você começa o processo de fazer essa dieta, porque você acredita que você quer ficar magro. E essas coisas não acontecem, né? Ela não é de permanência, porque na verdade a tua identidade não é ficar magro. Você tem que definir exatamente o que você quer desse processo, tá? Quais são os benefícios que você tem para atingir esse resultado. Isso está intimamente ligado ao legado, ao propósito que está querendo deixar para você mesmo. As empresas, elas fazem nos projetos delas justamente o revés desse processo. Elas dizem que elas querem atingir, e a identidade, cada um define o que quer alcançar. Para você conseguir ter uma adesão a uma mudança de comportamento, a pessoa não precisa pensar que o resultado é criar uma IA dentro da companhia. Ela precisa acreditar que ela quer ser mais inovadora. Isso faz uma diferença enorme quando eu faço ou não faço adesão a uma ideia. Porque quando eu percebo claramente qual é o benefício que está associado por trás dessa iniciativa, eu consigo me engajar. Isso, a vida é assim com tudo que a gente faz, com nossos clientes também assim. Às vezes a gente vai até o cliente querendo que ele apresente um resultado que atenda às minhas expectativas, mas eu não consigo entender o que ele realmente espera do meu produto, do meu serviço que eu estou oferecendo para ele. Quando você simplesmente faz uma mudança de pensamento, uma narrativa inspiracional que muda essa direção, o resultado ele vem de uma maneira muito mais simples. E a gente entendeu que a gente precisava fazer esse processo com as pessoas. A gente precisava que as pessoas acreditassem que valeria a pena implementar a IA dentro da empresa para a força de vendas. Não era simplesmente dizer para eles que eles teriam que fazer. Esse processo, na verdade, ele pode ter algum resultado? Pode. Na verdade, muitas empresas estão fazendo isso e os resultados aparecem. Porém, isso não é de permanência. Um projeto de change management, um processo de inovação dessa natureza, dessa magnitude, as pessoas precisam aprender claramente quais são os benefícios. E aí a Evo ajudou muito a gente nesse processo, quando a gente conseguiu determinar claramente quais eram os benefícios para o representante de vendas e quais eram os benefícios para o cliente que iria receber. Porque ao implementar um projeto dessa natureza, se o cliente não percebe também qual é o benefício que está atrelado por trás de uma iniciativa como essa, ele simplesmente não faz adesão. Ele pode até permitir que essas coisas aconteçam por um relacionamento, uma amizade, pelo próprio representante de vendas. Mas isso não se sustenta ao longo do tempo. Porque ele não vai dar atenção e não vai investir o tempo dele em coisas que não representam nenhum valor à prática clínica dele. E aí uma coisa que é super interessante, que vale a pena a gente pegar um conceito que na verdade é da ética e da moral, mas que cabe justamente aqui, é que são 3 palavras que representam claramente como é que você faz adesão às novas ideias. Eu quero, eu posso, eu devo. Eu acho que em algum momento vocês já devem ter visto isso em algum livro de filosofia, né? O quero, eu posso, eu devo é o seguinte: tem coisas que eu quero, mas eu não posso, tem coisas que eu posso, mas eu não devo, tem coisas que eu devo, mas eu não quero. Tem coisas que eu quero fazer, mas eu não posso fazer, por questões de éticas, morais, ou questões de princípios, etc, etc. Tem coisas que eu posso fazer, mas eu não devo fazer. Eu posso não aderir a um comportamento inovativo, mas eu não devo fazer isso porque eu não estou contribuindo nem com o meu crescimento, nem com o crescimento da companhia. Agora, o mais lesivo é quando você deve fazer, mas você não quer fazer. Quando você deve executar uma atividade e você simplesmente não quer executar essa atividade. Tem muitas pessoas com esse pensamento das organizações, e não é porque elas são mau caráter, ou não é porque elas não tenham uma alta performance, é simplesmente porque elas não foram convencidas do quanto é importante fazerem aquilo. E enquanto você não fizer um trabalho com as pessoas para que o que elas devem fazer, elas queiram fazer, elas simplesmente não vão fazer.
ou vão dar o mínimo necessário possível para conseguir se manter dentro das organizações com uma forma de sobrevivência, não uma forma de crescimento. Isso está muito ligado também à questão da zona de conforto que cada um tem, né? Porque antes de você chegar até a zona de superação, né, que é a zona do crescimento, você sai da zona de conforto, passa pela zona do medo. E depois sim você entra para a zona do crescimento, a zona da superação. Esse processo, ele não é simples de acontecer. Muitas pessoas falam de zona de conforto, é uma coisa meio batida, etc, etc, mas poucas pessoas fazem coisas para que essas coisas se materializem. Essa é uma grande verdade, porque ela fica só nos livros. Mas o que de verdade você está ajudando os teus colaboradores a compreender que existe um mundo melhor e mais produtivo e mais relevante para ele quando ele começa a experimentar outras coisas, quando ele começa a dar a oportunidade que esses outros elementos façam parte da sua vida, mesmo sabendo que não é tão simples assim, mesmo sabendo que vão cometer erros, mesmo sabendo que em alguns momentos você pode ficar inseguro, mas isso faz parte do jogo. Uma cultura de inovação dentro das organizações que privilegia o medo e que privilegia não ter erro, isso jamais vai dar certo. Porque inovação e criatividade parte do primeiro pressuposto de que você tem que ter aptidão ao risco, aptidão ao erro, né? Porque o sucesso, na verdade, é um erro que deu certo em algum momento. É preciso experimentar. E às vezes não vai dar certo na primeira oportunidade, às vezes não vai dar certo na segunda, mas em algum momento vai dar. Você tem que aprender com esses erros. E quando a gente fez esse trabalho de MVP, essa foi a pegada. Experimentem, testem, avaliem. Me deem um retorno acerca do que está acontecendo. Eu preciso compreender como é que é o teu nível de engajamento nesse processo. Quais são os teus receios que estão por trás dessa iniciativa? Deixa eu te ajudar a superar esses medos, a você compreender claramente quais são todos os benefícios que estão por trás de uma iniciativa dessa natureza. Porque quando eu consigo fazer isso, eu entro numa premissa básica que as pessoas às vezes desconhecem, que 95% das nossas decisões, 95% das nossas decisões, elas são emocionais. Elas não são racionais. E a gente ainda teima em usar muitos argumentos racionais para convencer as pessoas. Não é que a racionalidade não seja importante, ela é, porque ela te dá legitimidade, ela te coloca no jogo. Né? E a gente teve todo esse momento junto com a Evo, quando o Luiz apresentou toda uma análise acerca do que era a IA no mundo. Faz parte desse processo. Mas só isso, de uma maneira isolada, não vai chegar no resultado que a gente imaginava. O nosso cérebro ele faz escolhas daquilo que eu tenho. É melhor do que aquilo que você está me oferecendo? Se é pior do que está me oferecendo, eu não quero. Eu não vou fazer adesão. E esse processo ele é basicamente feito pelo sistema límbico, que é o sistema da emocionalidade. Porém, isso é muito difícil, porque as empresas são formatadas para a gente pensar de uma maneira racional sobre as coisas. E a gente esquece que as pessoas que estão dentro das organizações, elas têm toda uma pegada emocional, ou que a gente desqualifica por medo, por não conhecimento, ou que a gente acha que não é relevante, porque isso não tem impacto no negócio. Como se a emocionalidade não pudesse andar lado a lado com performance e resultado. Ainda mais quando a gente fala de vendas. Vendas é uma das atividades profissionais que tem mais emocionalidade nas suas argumentações, que leva uma perspectiva de benefício para os seus clientes, avaliando todo o bem-estar e a satisfação que as pessoas podem obter. Porque se eu fizer uma pergunta para vocês, qual é o líder que impactou a vida de vocês, né? Vocês fizeram uma pequena reflexão, voltaram no tempo, quem foi a pessoa que mais impactou a minha vida? Pode ser do campo profissional, pessoal, familiar, de amizade. O que essa pessoa fez por mim que impactou a minha vida? Eu posso garantir que 95% das pessoas não vão dizer coisas associadas, porque o cara me ensinou uma técnica de planejamento, porque o cara me ensinou a mexer no chat GPT, porque o cara me ensinou a estruturar uma planilha de Excel. Essas pessoas, em alguma dimensão, te ajudaram, te acolheram, te motivaram, te deram, acenderam o teu entusiasmo, te escutaram, te abraçaram, te levantaram, te deram coragem, fizeram acreditar que era possível, te pegaram num momento difícil e fizeram você sair de um poço. São essas pessoas que criam memórias afetivas na gente. Make memories along the way é você criar memórias afetivas ao longo do tempo, porque no final da vida, o que vai sobrar para todos nós são histórias para a gente contar. E essas histórias elas estão conectadas
diretamente na questão da emocionalidade. E aí eu pergunto para vocês mas a gente evoluiu no tempo independente da emocionalidade? Sim, de uma maneira racional. Se eu pego vendas, por exemplo, da indústria farmacêutica, claro que houve uma evolução que não está ligada somente a questões emocionais. Por exemplo, a gente saiu de uma ficha de bolso, quem é da indústria farmacêutica sabe, e outras indústrias, que você anotava todos os registros de uma visita e você foi até um CRM. Você saiu de um device que era um palm top e hoje você tem um iPad. Quanto evoluímos tecnologicamente falando? A gente saiu de uma técnica de vendas que era muito relacional e sem profundidade para uma técnica de vendas que botou o paciente no foco da discussão. Então, realmente aconteciam evoluções importantes, mas essas evoluções todas estiveram associadas a algum componente emocional. Ou de facilitação, ou de melhora da minha performance, ou de estabelecimento de uma fortaleza minha, ou porque eu me senti mais motivado, ou porque me senti mais engajado. Tudo passa pela questão da emocionalidade, inclusive ações ligadas à inovação. E aí entra a IA na nossa vida, que é mais uma inovação. Quando deram uma determinação para a gente, olha, vocês têm que implementar a IA dentro de vendas, a primeira pergunta que eu fiz usando a questão do Why Not Mindset, e por que não, mas quais eram os benefícios que estão atrelados acerca disso. Porque eu não consigo engajar em nada que eu não consigo emocionalmente não estar preparado para isso. Porque eu não consigo fazer um trabalho de desenvolvimento de competência das pessoas se eu não acreditar que essas coisas são relevantes e têm importância. E eu comecei a procurar uma série de informações acerca disso para eu poder também me preparar para esse momento. E eu fui numa apresentação. E aí vejam vocês qual era a primeira tela que estava lá na apresentação. 44% das empresas farão demissões em 2024 por conta da adoção de IA. 85 milhões de empregos serão eliminados com a implementação de IA. Eu pensei, meu Deus, eu estou super motivado com essas informações. Que coisa incrível o cara está me dizendo, né? Eu estou vendo aqui só desgraça, sabe? Só desespero, né? E só coisas que não me agregam absolutamente nada. E aí, essa mesma pessoa falou assim, não, mas tem coisa boa acontecendo. Mais de 97 milhões de empregos serão criados pela IA. E tem outro dado também que fala sobre isso, 183 milhões de empregos serão criados pela IA. A pergunta que eu faço é, mas o que isso tem a ver com a minha atividade? Será que eu estou nos 97 milhões de empregos que serão criados ou eu estou nos 44 lá que vão ser demitidos? Essas coisas não fazem o menor sentido quando você tenta mostrar para as pessoas qual é o nível de importância, como é que o futuro está vindo aí. Essas coisas são importantes para você dar um racional das coisas, mas essas coisas por si só elas não geram engajamento em ninguém. Muito pelo contrário, no ciclo de mudança não requerida, só cria choque e negação, porque eu não quero, porque o ser humano tem uma tendência, às vezes, né, a sempre focar no aspecto mais negativo quando ele não quer fazer uma adesão a esse processo. Mas não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando que, desafiando um pouquinho Descartes, que fala que penso, logo existo, se eu acreditar que um projeto, que um processo de change management dentro das organizações, de um projeto de inovação como é o IA, se somente através de argumentos racionais eu vou conseguir engajar as pessoas, esqueçam, isso não vai funcionar. Às vezes as pessoas vivem uma ilusão de que as pessoas estão engajadas porque elas fizeram o que tinha que ser feito. Só que fizeram o que tinha que ser feito, muitas vezes, com medo de alguma represália. Mas não porque elas acreditam que isso é importante para elas. Elas precisam acreditar que isso é importante. A racionalidade só por si só não vai dar isso. Então, não vamos nos enganar que só utilizar argumentos puramente racionais vai fazer essa roda girar. Porque não vai fazer essa roda girar. O engajamento passa pela questão da emoção, da emocionalidade. E você vê uma série de líderes, né, e aí fugindo um pouquinho do aspecto, mas ainda tendo a ver, porque a gente engajou os líderes para isso, líderes com uma narrativa inspiracional pouco engajadora. Porque elas sequer conseguem estabelecer uma conexão emocional com as pessoas para darem a elas a oportunidade de perceberem quais são os ganhos e os benefícios que estão por trás da adoção de uma iniciativa como essa. Quando você sempre utiliza argumentos puramente racionais, isso é importante para a empresa, né? A empresa vai ser mais inovadora, a empresa vai estar na frente do mercado, a empresa vai ser melhor vista pelos acionistas, a empresa, a pessoa pergunta, mas aonde eu estou dentro dessa empresa? Qual é o meu nível de importância? Qual é o benefício que eu tenho por trás disso? E a gente não pode se enganar, gente. Achar que essas coisas não são que isso é mimimi, que não são relevantes, porque elas são extremamente relevantes se você colocar um no lugar do outro. Porque aí o primeiro ponto que eu quero também desmistificar a vocês é que, às vezes, a gente acredita
que só dar uma razão específica para a empresa, para o funcionário aderir a uma iniciativa como essa, isso é suficiente para ele poder engajar. Isso não é de permanência. Isso é de uma superficialidade que muitos projetos naufragam porque simplesmente as pessoas não estiveram engajadas para que isso pudesse acontecer de uma maneira efetiva. Esse é o papel do Change Management. O Change Management não só funciona para você entender quais são os sistemas e processos que devem ser implementados, para você saber qual é o processo de comunicação que a gente vai dar para a companhia, para a gente entender como é que é o racional, qual é o impacto que tem no nosso negócio, como é que a área de marketing entra dentro desse processo, como é que a área médica entra dentro desse processo. O Change Management serve para como eu engajo as pessoas nessa iniciativa. Na verdade, tudo deveria começar a partir daí. Tá, mas talvez seja um pouco demais. Mas que pelo menos essa conversa esteja dentro da tua estratégia, ela é fundamental. E aí não é só para o processo de inovação, é para qualquer ideia que você queira implementar dentro das organizações. Qualquer ideia que você queira implementar precisa passar pelo viés emocional. E aí, eu quero mudar um pouquinho, o Descartes que não fique chateado comigo, mas eu quero mudar o penso logo existe para sinto logo faço. O processo de engajamento, ele passa pelo sentir, pelo pensar e pelo agir. É o contrário. Eu preciso reconhecer emocionalmente quais são os benefícios para eu poder pensar sobre eles, para eu poder executar, para eu poder agir. É uma mudança de direção que faz uma diferença enorme. E a liderança teve um papel muito importante disso, porque elas precisavam realmente entender essa dimensão e dar essa dimensão para as pessoas. As pessoas precisavam ter um ambiente de segurança psicológica para dizer o seguinte: olha, eu não sei como fazer, ou eu tenho medo de fazer, ou eu tenho medo de como é que vai ser a reação do meu cliente, eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se eu ainda acredito que isso tem relevância. Porque quando você abre esse canal de segurança psicológica, que as pessoas possam dizer abertamente sobre isso, você consegue intervir. Você consegue mostrar uma outra perspectiva. Você consegue, na verdade, alavancar a participação da pessoa pelo simples fato de fazer ela acreditar que é possível e que ela precisa somente ter os elementos adequados e ter uma mudança de mindset para isso. Tem que rever um pouquinho as crenças e os valores que a gente falou no passado. Eu sempre fiz assim, eu sempre fui assim, sempre fui uma pessoa de sucesso. É verdade, sabe? Mas ela te trouxe até aqui, mas provavelmente não vai te levar até lá. Você precisa entender que esse movimento de mudança nas organizações vai ser cada vez mais efetivo, mais presente, e vai ser avassaladora com o tempo. Se você pensar 10 anos atrás, o quanto as coisas evoluíram em 10 anos, simplesmente. Demorava 50 anos para ter uma mudança significativa nos sistemas e processos. Hoje, em um ano, acontecem verdadeiras revoluções. E eu preciso estar conectado com isso. O profissional de hoje precisa entender que uma adesão a novas ideias, a mudança, ele faz parte do escopo do framework dele de capabilities. Se o cara não tem esse mindset, ele vai ter pouca possibilidade de ter êxito no futuro. É uma questão de ele perceber o quanto nível de empregabilidade ele quer dar para a vida dele. E aí uma outra coisa que é importante é, com todas essas mudanças que estão acontecendo, e aí aqui particularmente falando da IA, né, as habilidades são outras. Né? O que a IA vai trazer para a gente de muito positivo, que já está trazendo? A capacidade de gerar dados. Né? Se você perguntar, a gente fez esse trabalho aqui na empresa para avaliar uma determinada atividade, se você perguntar a qualquer representante de vendas qual é a coisa que ele mais gosta de fazer, e amém, Senhor, que aqui dentro foi assim, ele disse que o que eu mais gosto de fazer é visitar meus clientes. Eu falei, cara, graças a Deus, senão eu teria que repensar no job description dele. E aí a pergunta seguinte foi, o que você menos gosta de fazer? São duas coisas. Uma, relatórios, que eu acho que todo mundo concorda com isso, e a outra é análise de dados, ou geração de dados. Durante muito tempo da minha vida, trabalhando com a área de desenvolvimento, eu sempre acreditei que a força de vendas deveria ter uma capacidade analítica como se fosse um atuário. E sempre investi tempo nisso. E sempre convivi com uma frustração enorme de que nunca consegui fazer com que os representantes de vendas se transformassem em verdadeiros estatísticos. Porque essa era a premissa, é a crença das organizações. Quando eu me dei conta de que o que a pessoa precisa é dos dados no one page, para mostrar para eles de uma maneira clara, que salte aos olhos quais são as áreas de atuação, para que ele possa ter os insights para poder executar a sua atividade, isso mudou radicalmente a forma como eu entendo a força de vendas e como eu trabalho com eles no nível de competências.
Porque, na verdade, os caras não precisam ficar sendo geradores de dados. Eles precisam fazer a leitura dos dados para a geração de insights. E a IA vai fazer isso melhor de qualquer humano. A quantidade de informações que a gente tem dentro da organização hoje para fazer um entendimento do nosso cliente, sabe? A IA vai dar isso em absolutamente milésimos de segundos. O que um profissional de vendas demoraria algumas horas ou alguns dias, hoje ele vai ter essa informação de uma maneira muito mais prevalente. Eu vou poder conhecer quais são as preferências dos meus médicos, aonde eles estão, quais são as interações que eles têm com as mídias sociais, o que eles têm pensado das novas teorias que estão surgindo, qual é o nível de comportamento que ele tem, cara, como é que é a interação dele com a nossa empresa. Uma série de informações que são fundamentais, por exemplo, uma pré-visita, para eu poder conseguir posicionar corretamente a minha visita junto ao meu médico. Isso a IA vai fazer, já está fazendo de uma maneira absolutamente incrível. Resistir a isso é uma estupidez tremenda. O que eu estou dizendo para você, cara, você não tem condições de fazer o que a máquina faz. E a máquina não tem condições de fazer outras coisas que você faz de uma maneira brilhante. Então, quais são as habilidades que serão requeridas no futuro? Não sou eu que estou dizendo isso, é a McKinsey. São as habilidades humanas, e eles ainda botam mais, demasiadamente humanas. A gente não está mais trabalhando com hard skills e soft skills, a gente está trabalhando com human skills. E aí, a primeira capability que aparece, a habilidade humana, é a empatia. E aí eu quero desconstruir um pouquinho com vocês a questão da empatia, né? Que muitos de vocês vão dizer, o que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. E eu quero dizer para vocês que, por favor, esqueçam essa teoria, porque ela não é verdadeira. Porque essa coisa de calçar o sapato do outro, se colocar no lugar do outro, isso não acontece na prática. Sabe por quê? Eu não consigo me colocar no lugar de uma pessoa que é cega, por exemplo. Eu posso ter compaixão e uma compreensão da emoção que está por trás daquela pessoa. Mas eu não consigo viver o que aquela pessoa vive. Mas eu também não preciso ver o que aquela pessoa vive para entender o que ela está passando. Logicamente, se eu estiver naquele papel, eu vou ter muito mais subsídios e informações para dizer. É assim que uma pessoa vive. Porém, se eu tiver compaixão, sabe, e compreensão do sentimento que está por trás daquela pessoa, eu consigo ser empático. Esse é o verdadeiro sentido da empatia. E é isso que a gente tem que ter nos nossos clientes. Eu preciso compreender claramente quais são as dificuldades que aquele cliente possui, para eu poder dar a ele uma solução para o problema que ele tem. Não criar um problema para ele onde não existe. Que, na geral, a gente começa a falar uma série de coisas para os nossos clientes que sequer eles querem ouvir. E aí passa a ser uma comunicação chata, enfadonha, onde não existe uma troca de informações. Porque, na verdade, eu sequer compreendi o que ele quer, o que ele necessita. A máquina não vai fazer isso por mim. A máquina vai me dar informações para que eu possa exercer essa habilidade. Mas ela não vai desempenhar isso para mim. O outro papel é a criatividade. Eu vou ter tempo para me dedicar a soluções inovadoras para proporcionar uma melhor experiência para o meu cliente. Isso é uma habilidade humana. Isso a máquina não vai me oferecer. Isso a IA não vai me oferecer. Ela não vai me dar essa condição. Por uma condição da cognição humana. Um outro aspecto é relacionamento. A gente vai conseguir estabelecer relacionamentos mais saudáveis e profissionais. E aí não é relacionamento, aquele tipo, e aí como é que você vai, tudo bem, tranquilo, tal. Aquelas, né, no passado existia muito, ainda tem muitas empresas que usam, né, o tal do quebra-gelo, que para mim, desculpe quem usa, mas eu acho isso deveria ser abominado há algum tempo. Fala de futebol, fala de coisas que não tem absolutamente nada a ver com nada, né? Na verdade, o relacionamento não está associado a isso, o relacionamento está associado ao quanto o meu cliente percebe que existe uma relação profissional e saudável nesse processo de interação. O quanto a gente consegue conversar de coisas sem eu ter medo de estar dando alguma informação e de você utilizar aquela informação contra mim. Isso dos dois lados. Relacionamento é uma capacidade humana que faz toda uma diferença em qualquer área da nossa atividade. Seja na gestão, seja na família, seja nos amigos, seja no trabalho, seja onde for. As pessoas têm pouca capacidade de fazer leitura de pessoas. Elas não conseguem decifrar pessoas. E aí que está o grande segredo das coisas. Quando as pessoas dizem assim, o cara não deu certo para nada, foi para vendas. Meus amigos, se o cara não deu certo para nada, é um venda onde ele não tem que ir. Porque lá que não vai dar certo mesmo.
Se o cara não tem a capacidade de estabelecer empatia, não tem criatividade para criar soluções, não tem relacionamento para criar relações saudáveis e duradouras, baseado em soluções de problemas, que é isso que o ser humano quer, é isso que a nossa cabeça quer, a nossa cabeça pensa em como é que eu resolvo esse problema. Eu tenho um problema, se você tem a solução, eu te escuto. Se você não tem a solução, desculpa, talvez a minha escuta não vai ser ativa. É por respeito à nossa relação, de uma maneira amigável, mas não porque a gente tem uma relação profissional saudável. Um outro ponto é a colaboração. Cada vez mais, com a quantidade de informações que a gente vai ter que trabalhar de uma maneira colaborativa, seja nos brain teams, seja no customer team, seja, enfim, qual a estrutura que você chama na empresa que você está. Como é que a pessoa de vendas começa a impactar internamente até a estratégia, embora a vendas seja basicamente execução, é verdade, mas como é que ela consegue impactar a estratégia trazendo informações valiosas acerca do cliente. Porque muitas vezes o marketing não tem tempo para poder estar na frente do cliente, o que é uma pena, mas na verdade isso acontece, porque deveria estar mais, né, é o customer facing. Mas enfim, como eu trabalho de uma maneira colaborativa, com todas as informações que eu tenho, que a IA me dá, com todas as informações que eu tenho da minha interação com o meu médico, como é que eu impacto a estratégia das organizações, por exemplo. Vendas tem que começar a extrapolar um pouquinho mais esse aspecto, respeitando os limites do que é a execução, do que é a estratégia. Mas a execução pode trazer elementos que contribuam com a estratégia. Esse é o objetivo. O outro ponto, flexibilidade. Com todas as informações que você vai ter, é importante que você tenha flexibilidade de como você utiliza, porque senão você vai começar a conviver com a maldição da informação. Você tem tanta informação que você não sabe nem o que faz com ela. Esse é um risco que a gente precisa alertar as pessoas. Cuidado com o que você pede, porque quanto mais informações você tem, pode ser que você se perca nessa quantidade enorme de dados que você não sabe o que faz. Utilize eles de uma maneira adequada e utilize a flexibilidade para saber o que você vai utilizar e o que você não vai utilizar. E o último que eu queria dizer para vocês é a influência. Esse talvez seja a habilidade humana que cria o maior impacto nas vendas, né? Quanto mais eu conheço o meu cliente, mais eu tenho a capacidade de influenciar o seu comportamento e suas decisões. A influência e a persuasão talvez seja um dos comportamentos mais complexos que existe, e embora as pessoas banalizem isso. Tá? Capacidade de fazer perguntas. Tá? A pessoa que mais fala perde, quem pergunta primeiro ganha, e a história sempre vai vencer. Como é que eu consigo usar a minha influência para compreender a necessidade do outro? Isso, meus amigos, a IA não vai oferecer para a gente. Por isso que a gente jamais vai deixar de ser importante nesse processo. A gente tem que utilizar a IA como nosso aliado nessa nossa corrida. Mas a gente precisa ter um comportamento específico que é esperado por nós, que é, toda conquista começa com o desejo de tentar. O que eu estou fazendo para as pessoas é um convite. Não é um convite que vai dar certo, mas é um convite que eu quero que você tente, que você faça o teu melhor, não faça o que é possível. O que é possível é um pacto com a mediocridade. O que é melhor é um pacto com a excelência. Você tem que tentar implementar esse processo com a crença de que vai dar certo, não com a crença de que eu vou tentar para que as coisas não aconteçam. Então, todo o processo que a gente vai ver daqui para frente dentro da organização está associado diretamente com a tua capacidade de implementar esse processo. Porque eu posso fazer o melhor processo de change management, eu posso ter o melhor sistema, eu posso ter o melhor processo, eu posso ter uma galera toda acreditando que isso vai dar certo, mas se o cara que está na ponta, que no meu caso é vendas, se ele não acreditar que vale a pena, perceber os benefícios e implementar com excelência, a coisa não vai acontecer. Não vai acontecer. Ou vai acontecer de uma maneira tão inexpressiva que não vai representar o resultado que você espera. E aí, só para a gente poder concluir a nossa conversa, que eu acho que eu já extrapolei um pouquinho o tempo, né? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, que esse é o meu fechamento com eles, né? Que a decisão de triunfar, ela está ligada a alguns componentes, alguns comportamentos que a pessoa precisa compreender e praticar. O primeiro deles é, novos lugares exigem diferentes caminhos. Tá? Então, se eu quero chegar a um lugar diferente, eu preciso ter uma outra caminhada.
Não adianta. E aquela velho jargão, aquele clichê que particularmente eu acho meio de saco cheio dele, mas tudo bem, mas faz um sentido, é que se eu quero chegar a algum lugar, não adianta eu percorrer a mesma estrada, ela não vai me levar nesse lugar diferente. Eu preciso compreender que se eu quero estar num lugar diferente de onde eu estou, eu preciso experimentar novas oportunidades, novas rotas, novas jornadas. Eu preciso compreender que isso vale a pena, que isso vai me levar a algum lugar diferente de onde eu estou hoje. E, logicamente, quando eu estou em diferentes caminhos, eu vou encontrar novas pessoas que vão me dar novas perspectivas, novas formas de pensar, novas formas de agir, um outro pensamento diferente do meu, que desafia um pouco a forma de eu lidar com a situação ou com o mundo, onde seja. Eu preciso dar espaço que essas pessoas entrem e que me façam refletir e que me façam desafiar as minhas crenças e os meus valores. As pessoas muitas vezes estão congeladas a determinados padrões que, se você não conseguir quebrar esse processo, ele não vai dar espaço a essas novas oportunidades. Esqueçam, gente. Se você tem que trabalhar com o ser humano na sua plenitude, e essas coisas são super importantes, você tem que intervir nesses ciclos mentais que fazem com que o cara aceite ou não aceite uma nova ideia. E aqui eu não estou falando de terapia, não estou falando de psicologia, não estou falando de nada disso, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de pessoas. E outro ponto é, as novas pessoas trazem as novas ideias. E quando você está aberto a essas novas ideias que vão surgir, será que elas vão ser tão ameaçadoras que talvez você, no ciclo da mudança não requerida, ainda fique congelado na frustração e no choque, na negação? Tem pessoas que estão no choque, na negação até hoje, que não conseguem trazer novas alternativas, que não conseguem fazer adesão a novas ideias, que continuam repetindo os modelos, que acham que esse modelo vai levá-las a algum lugar diferente. Essas pessoas estão nas organizações como um todo. É a culpa delas? Não, provavelmente é a culpa de alguns gestores que não tiveram a capacidade de fazer elas mudarem o mindset. As pessoas precisam de ajuda às vezes. Às vezes as pessoas, por elas só, elas não conseguem sair de onde elas estão. Elas não fizeram essa faxina emocional em que elas tiraram coisas que não servem mais para nada. Existem vivências que nós tivemos no passado que não servem mais para nada. E a gente continua mantendo isso como uma forma de escorar, às vezes, na nossa falta de coragem de assumir novas possibilidades. Eu posso ajudar essas pessoas nesse processo. Eu preciso dar consciência a elas, que elas se abram para novas ideias. A IA é uma delas, mas tem milhares de outros acontecendo dentro das companhias. Isso vai te exigir novas ações. Não vai dar para fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. Não dá, gente. A quantidade de mudança que a gente está vivendo de uma maneira avassaladora, ela vai precisar da gente de novas respostas. O profissional do futuro que vai prosperar, que vai triunfar, é aquele que consegue ter uma mudança de pensamento através do sentir. Ele sente quais são os benefícios que estão por trás disso e ele implementa novas ações. E a última, novas ações geram resultados diferentes. É isso que todas as empresas esperam, isso que todas as empresas querem. Por isso que não dá para você começar a tua narrativa inspiracional falando só de resultados. Porque a pessoa precisa conhecer um pouco qual é o ciclo dessa mudança, qual é o ciclo da prosperidade, qual é o ciclo do triunfo. Não dá para você ter uma narrativa com as suas pessoas dizendo só o que elas têm que alcançar, quando sequer elas sabem a importância de chegar lá. Ah, mas o cara tem que ter consciência que ele precisa entregar o resultado para a empresa prosperar. Ok. Racionalmente você está perfeito, você está correto. Seria uma estupidez a pessoa acreditar que a empresa vai ter um resultado ruim e isso vai ser positivo para a gente. Isso está claro. Qualquer pessoa que faz um ó com um copo entende isso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando me dê razões para eu poder aderir a esse plano, né, a essa meta, a essa ambição. Como é que você trabalha comigo para me empoderar, para me dar autonomia, para fazer eu acreditar que vale a pena seguir nessa jornada, né? Isso não é, meus amigos, uma questão binária de sim ou não. Ela tem aí outros elementos que fazem parte dessa equação que é importante a gente compreender, para que qualquer processo de entendimento das organizações dê resultado. Hoje estamos falando de a mãe está falando de um outro processo, a mãe está falando de uma mudança de abordagem junto ao médico, a mãe está falando de uma mudança de crença de não trabalhar mais baseado em produto para trabalhar baseado em especialidades, em clientes. Na verdade, deveria ser o customer centricity, deveria ser o caminho que a gente deveria seguir. Tá? E a pergunta que eu deixei para todos eles, e eu deixo para vocês agora, e agora? Qual a decisão que você vai tomar?
Porque isso é uma decisão, são escolhas. Ou você segue nessa jornada, ou você abandona essa jornada. São escolhas que você vai ter que fazer. Eu acredito que tem um mundo muito mais bacana e legal da gente viver no futuro, sabe? Quando a gente constrói alguma coisa no presente, trabalhando com esse aspecto de inovação e criatividade. Mas desculpa, eu não posso fazer por você. Ou você acredita que vale a pena e a gente chega junto nessa jornada, ou você sucumbe, sai e deixa a tua falta de coragem tomar conta de você, e boa sorte para o que você vai construir na tua vida pessoal. Porque no fundo, quando você estiver mais para frente se reunindo com teus filhos, a primeira pergunta que ele vai fazer é o seguinte: pai, qual foi o legado que você deixou nas empresas? O que você construiu para elas? Sabe? O que você ajudou a empresa a prosperar e a crescer? E aí talvez você possa dizer para ele uma resposta que talvez você não tenha agora. Então, qual é a decisão que você quer tomar? Seguimos juntos ou alguém vai ficar pelo caminho? É isso, meus amigos. Obrigado. Sensacional, Joca. Sensacional, cara. Poxa, que inspirador, cara. É uma pena que a gente está no modelo online e a gente não pode ouvir uma salva de palmas aqui, mas eu vou fazer esse trabalho, tá? Porque realmente, cara, foi muito, muito bacana. A gente estava aqui no chat interno, aí algumas pessoas ainda não tinham tido a oportunidade de te ouvir falar, e todos aqui estavam extremamente impactados pela qualidade aí do conteúdo que você trouxe. Falando um pouco sobre a forma como você enxerga a mudança de cultura, essa dinâmica de change management, é uma outra visão de um prisma que a gente que trabalha com gestão de inovação, às vezes a gente não tem esse mesmo olhar. As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, em emplacar a cultura de inovação dentro das empresas, e, de certa forma, elas se colocam muito nesse desafio e não conseguem ter esse olhar de ciência que você tem, né, desse change management, essa visão tão aprofundada, essa visão tão empática, essa visão tão humana que você coloca ali no processo, né, toda transformação que você se propõe a fazer. Cara, muito, muito, muito obrigado aí pelo conteúdo que você compartilhou. Obrigado, meu amigo. A gente vai dar seguimento aí à agenda. Vou fazer alguns recadinhos, galera. Por favor, compartilhem as dúvidas que vocês tiverem aí sobre a palestra, comentários do Joca aqui no chat. A gente vai fazer uma seleção de Q&A para o momento ali de perguntas e respostas, tá? Que vai acontecer depois do nosso painel. E aí queria dar início ao nosso painel, tá? Que vai ter o tema da IA como motor de inovação, né? O futuro da indústria farmacêutica, que vai contar com a presença do Joca, mas também com a presença do Alex, né? Nosso COO, e da Gabriela Nunes, nossa Lead Consulting. Vamos pedir para os dois aqui, né, ligarem a câmera, participarem aqui também. Bom dia, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia, bom dia. Alex, Gabi. Alex, por favor, cara, se apresenta aí pro pessoal, traz um pouquinho aí conta pra gente aí um pouquinho da sua experiência, de como você tem trabalhado aí com iniciativas, ajudado grandes empresas a atuar com inovação, né, empoderados com IA generativa. Gabi também, por favor. Bom dia mais uma vez aí, pessoal. Prazer estar com vocês aqui discutindo esse tema tão sensacional, ainda mais com esse cara aqui junto na mesa. Sou fã número 1 aí do Joca. Mas bom, pessoal, eu sou diretor de operações da Evo, né, como o Ale já trouxe. Eu fico responsável aqui pelas áreas de clientes, produto e também de consultoria. E no último ano eu venho me dedicando bastante, né, aos projetos de inteligência artificial que a gente vem desenvolvendo junto com os clientes, tanto a nível de produto mesmo, quanto também nos projetos de consultoria. E a gente vem fazendo vários cases super relevantes, alguns deles estão aqui nessa trilha do Innovation Week. Então, está sendo um momento de bastante descoberta aí, a gente vem ajudando empresas já a terem resultados reais e que a gente vem trazendo justamente nesses casos de sucesso aí para vocês. Então, é um prazer estar discutindo esse tema com vocês. Vamos lá. Boa. Bom dia aí, pessoal. Eu sou a Gabi Nunes, eu sou Consulting Lead aqui na Evo. Então,
Aqui eu estou atuando muito à frente de projetos de inovação que envolvem inteligência artificial, tentando encontrar, descobrir e principalmente destravar o uso de inteligência artificial atrelado a iniciativas de inovação. Então, tem sido uma jornada também de muito estudo, de muito aprendizado. Acredito que a palavra seja aprendizado, mas e também muita aplicação de tudo que o Joca comentou aqui nessa palestra, de que se expor ao novo, de tentar mudar, de tentar pensar como que as coisas podem ser feitas diferente. Então, eu acho que esse conteúdo, para mim, ele é sensacional também. Então, prazer estar aqui no painel, vai ser muito, muito bom poder trocar um pouco com vocês. Boa, pessoal, boa, excelente. Bem, para a gente aquecer aqui, vou trazer uma pergunta, né, para o Joca. Ele trouxe aí dentro da palestra muito essa visão, né, de transformação, dessa abertura que a gente tem que ter para o novo. Mas a gente sabe, né, que a GSK, mas não só a GSK, mas o mundo como um todo, ele está passando por uma grande transformação, né, e a IA, ela está sendo posicionada como uma grande força motriz, e a GSK está se aproveitando disso, né, olhando a inteligência artificial como uma oportunidade. E queria saber, Joca, como é que foi trazido para a corporação assim, a inteligência artificial, como que você descreveria a visão estratégica da implementação da IA dentro da GSK? Né? Como é que esse processo começou? Como é que foram as primeiras diretrizes, as discussões assim, sobre, cara, essa entrada? Né? Eu sei que talvez assim, no começo, entrar, foi natural, foi orgânico, houve um embate, assim. Não, olha só, esse é um bom ponto, Alexandre. Inclusive tem uma pergunta aqui, no caso de GSK, esse processo de mudança aconteceu top-down, correto? É possível pensar em uma abordagem bottom-up? Essa é uma pergunta interessante, porque foi top-down, realmente, mas quando a gente conversou com as pessoas, a gente falou o seguinte, cara, eu entro no MVP desde que eu possa influenciar depois esse processo com a minha experiência dentro do país. Entende? Então, hoje, por exemplo, posso dizer que muitas coisas que foram propostas a gente está mudando. E aí é uma mudança bottom-up. Ou seja, é o campo vivendo a experiência e dizendo isso não funciona, ou isso tem que ser de outro jeito. Quando veio a questão da inteligência artificial, na verdade, logicamente que, falando de medo, né, todos nós tivemos muito medo de como é que isso iria acontecer, sabe? A gente conversou muito com o pessoal da Evo para tentar pegar a experiência de outras empresas, etc, tudo mais. Mas a gente viu uma grande oportunidade para a gente, que a gente está no momento, justamente, nós e milhares de outras empresas, não somos só nós, isso não é privilégio nosso, de ter o Customer Centricity, um olhar mais atento para os nossos clientes. Né? A indústria farmacêutica, de uma maneira histórica, ela sempre pensou nos seus objetivos e acabava conversando com os médicos acerca do que a gente esperava que eles fizessem. Mas a gente pensava menos de o que a gente espera, o que eles querem realmente da gente. Então, essa mudança de olhar, de tirar o foco somente do produto e meter o foco no cliente, na jornada desse cliente, a IA entra como um processo absolutamente inacreditável. Porque eu consigo ter uma série de insights gerados por interações com os nossos clientes que nos dão para a gente o caminho a seguir, entende? Personalizam mais essa jornada com o nosso cliente. Eu consigo realmente criar não mais um para muitos, mas um para um. Esse é o nosso objetivo. Logicamente, a gente não está isso ainda, né? Isso é um desejo, é um sonho, é uma ambição, é o futuro que eu quero viver, mas a gente tem que começar a criar esse presente agora. Criar essa jornada de individualização da experiência com o cliente. E por isso que a IA veio para a GSK, e é isso que a gente está trabalhando para que essas coisas aconteçam de uma maneira cada vez mais rápida. Boa. Galera, vamos fazer desse painel um bate-papo. Então, assim, Alex, Gabi, se vocês quiserem aproveitar o gancho, assim, sempre que trouxer uma pergunta para qualquer um de vocês fiquem à vontade. A gente tem aqui algumas perguntas, assim, para a gente direcionar o nosso papo, tá? Mas fiquem à vontade aí também. Inclusive, Joca, eu lembrei de uma coisa, cara. Talvez seja legal você se apresentar, falar um pouquinho do seu escopo, cara, na GSK. Quando você começou na palestra, assim, já trazendo um conteúdo que foi extremamente impactante, talvez a galera não pegou o entendimento da sua atuação. Sim. Do meu papel, né? Isso, exato. E a gente aqui no painel apresentou o Alex, a Gabi, e a gente né, acabou partindo dessa premissa que já estava apresentada.
Tá bom. Bom, eu me chamo Joca, né? Já perdi o João Carlos já tem algum tempo na minha vida. Eu tenho, só de indústria farmacêutica, mais de 30 anos. Eu trabalhei em outros segmentos de mercado também. Minha formação é em psicologia e a minha especialização é em psicologia clínica. E também, como eu falei para vocês na apresentação, eu sou formado em artes cênicas também, né? Mas não deu muito certo no teatro, vocês viram que eu não investi mais nessa área, né? E na verdade, eu trabalhei em algumas empresas, trabalhei na Roche, trabalhei na Schering Plough, trabalhei na SmithKline, depois na Glaxo, dentro da indústria farmacêutica, na GSK, né? E a minha área é a área de desenvolvimento de competências, né? Eu trabalhei em outras áreas dentro da companhia, trabalhei em marketing já durante alguns anos, na área de vacinas, né? Trabalhei na área de evento, trabalhei em recursos humanos, que eu não sou de recursos humanos, sou ligado à área comercial, mas o início da minha vida foi em RH, na verdade, né? Quando eu comecei lá atrás, quando era menino ainda, que ainda tinha cabelos loiros, hoje não tenho mais, e trabalhei em diversas empresas. E tive um período muito interessante que eu trabalhei 6 anos para a Emerging Market. E lá eu fui responsável por toda a área de capability, de competência da América Latina durante 5 anos, e depois trabalhei 1 ano e meio trabalhando nos outros países da Ásia, Europa, etc, etc. E para mim foi um desafio muito grande para eu avaliar o quanto as minhas crenças, né, que elas funcionavam no Brasil, eu tinha certeza absoluta, mas o quanto elas funcionavam em outros países, eu tive a oportunidade de me certificar. Então, hoje eu sou responsável por toda a parte de desenvolvimento da área de vendas, e aí incluindo acesso, incluindo government affairs, incluindo outras áreas, comercial, e também a parte de marketing, tá? Toda a parte de desenvolvimento de competências de marketing também está sob a minha gestão. É mais ou menos isso. Boa. Colocamos todo mundo aí na mesma página. Maravilha, obrigado aí, Joca. E aí, assim, eu acho que um assunto, assim, que é um termo, né, que você até apresentou para a gente, né, nessas interfaces que a gente teve, foi o conceito de change management, né? Você trouxe isso aí de uma forma como ninguém, né, na sua palestra, né? E a gente trouxe, né, por conta do nosso background aqui da Evo, uma relação muito forte com cultura de inovação. E ele tem tudo a ver com essa entrada, né, da tecnologia da IA generativa. E aí queria abrir para vocês comentarem um pouco sobre como que vocês veem essa relação entre change management, entre cultura de inovação e a IA generativa como um todo, sabe? Como que essas 3 frentes aí, elas se misturam e elas se embaralham aí dentro do mundo atual que a gente está vivendo, sabe? Eu respondo, o Alex responde, eu respondo? Pode começar aí, Joca, falando um pouco sobre a gestão de mudança na GSK. Cara, olha só, um projeto dessa magnitude, em que você envolve uma série de áreas, precisa ter alguém responsável pelo processo de change management. Porque, na verdade, o change management nada mais é do que você incluir diversas pessoas dentro do mesmo projeto, cada um com a sua expertise, para olhar essa fatia do bolo, para integrar tudo no mesmo lugar. Então, esse é um processo de uma maneira, assim, básica. Os especialistas em change management, por favor, não se ofendam com isso, mas de uma maneira didática é isso. Então, dentro da empresa, a gente hoje tem uma pessoa que lidera esse time, essa iniciativa, porque ela não é uma pessoa de change management, é uma pessoa de analytics, que assumiu essa posição, que é a Elisa, de uma maneira brilhante. Ela conseguiu juntar todos os experts. Ela pegou pessoas de comunicação, ela pegou pessoas de capability, pessoas da área médica, pegou pessoas de marketing, pegou pessoas de analytics, pegou pessoas de produtividade, juntaram todas essas pessoas e nós começamos a discutir toda a construção desse processo de implementação da inteligência artificial. E cada um com a sua perspectiva. E, na verdade, a gente sempre fala o seguinte, cara, tá na dúvida, respeito o especialista. É ele que vai dizer qual é o caminho a seguir. Então, a gente começou a trilhar esse caminho. No primeiro momento, a minha atividade foi muito mais de inputs, da minha experiência na área de vendas. Depois eu entrei no outro processo, já fazendo a execução do engajamento. Agora eu estou no processo de ajudar as pessoas da comunicação, de como é que a gente continua perpetuando isso, e ajudando o pessoal de analytics na questão de acompanhamento da performance e tudo mais, e nas conversas que a gente tem com a força de vendas toda semana, e a Evo está nesse processo, que aí é fundamental também um trabalho que vocês fizeram, que é a capacitação dessas pessoas que a gente chamaram dos embaixadores da inovação. E a Evo entrou de uma maneira absolutamente brilhante, e eu estou aqui sendo absolutamente transparente e sincero na minha análise. Essas pessoas hoje elas têm uma série de informações ligadas ao que é uma cultura de inovação, o que são metodologias ágeis, como é que é o processo de tomada de decisão, como é que eu tenho um pensamento analítico e crítico sobre as coisas, ou seja, coisas que são dentro de um conteúdo que vai se findar agora em final de outubro, se eu não me engano. Então hoje os caras são embaixadores desse processo, e eles são os caras que vão ajudar o pessoal do Change Management a fazer o quê?
a extrapolar isso para as outras equipes. Né? Então, o Change Management, na verdade, é uma orquestração de todos os profissionais experts na sua área para conduzir um processo de implementação como é a inteligência artificial, que é fundamental nesse processo. Só fazendo um pequeno complemento aí, dando alguns centavos, mas cara, a AI ela veio de forma muito brusca, né? Assim, é difícil a gente ter uma tecnologia tão disruptiva que chega cortando como a AI chegou e que demanda uma transformação tão grande de forma bastante sistêmica na empresa, né? Desde sistemas e principalmente pessoas. Então, cara, você fazer uma transformação cultural necessária para que as pessoas comecem a utilizar a inteligência artificial, até devido a todos os medos envolvidos, as habilidades necessárias, não dá para fazer isso de maneira natural, como você costuma fazer qualquer outro tipo de transformação cultural, cara. Precisa fazer isso de forma sistêmica, né, de forma com governança. E aí a gestão de mudança vem muito forte nesse sentido. Tem até uma pesquisa da Deloitte, né, desse ano, inclusive, que ela traz que as empresas que implementam gestão de mudança, que investem, né, em gestão de mudança, tem quase 2 vezes mais chance de ter sucesso, né, com as suas iniciativas de inteligência artificial. Então, assim, eu acho que para a gente conseguir fazer uma transformação que demanda uma virada tão brusca, a gente precisa de sistematização, precisa de governança para fazer essa mudança. E a gestão de mudança, como está sendo feita na GSK, né, uma gestão de mudança pragmática e centrada nas pessoas, eu acho que é o melhor caminho, né, para a gente conseguir tirar os resultados que a gente busca. E aí eu trouxe até isso numa outra exposição que a gente fez com esse case para a nossa base de clientes, né, que a gestão de mudança vai fazer acontecer, né, a cultura de inovação vai fazer acontecer sempre. Há quem diga, né, que a cultura é aquilo que as pessoas fazem quando você não está olhando, né, então para você conseguir ter escalabilidade na sua cultura, você precisa que as pessoas façam aquele comportamento, tenham aquele comportamento sempre, e a inteligência artificial vai fazer melhor. Né? Então, o que a gente precisa no final do dia é ter uma cultura de inovação forjada numa gestão de mudança eficiente e empoderada por inteligência artificial. Acho que é uma receita de sucesso aí para a gente conseguir, né, ter saltos nas nossas operações de inovação. Perfeito. Acho que um complemento que eu consigo trazer é que o change management, muitas vezes ele é visto como algo técnico, como algo que deve ser seguido ali da forma mais técnica. Mas eu acredito muito que a conexão com a inovação do change management com a inovação, ela é altamente cultural. Para criar uma cultura de inovação, é preciso ir além dessa gestão transacional de mudanças. Principalmente quando a gente olha para ajudar as pessoas e principalmente ter facilitadores de mudança de mentalidade, incentivar as pessoas a abraçarem novas maneiras de trabalhar. E aí eu acho que é isso que a gente está falando aqui. Então, quando a gente traz a cultura de inovação e tenta olhar ali para onde as pessoas podem melhorar o seu dia a dia, como elas mudam a maneira que elas trabalham há muito tempo, eu acredito muito que tem ligação, change management, com a cultura de inovação. E acredito também que outro ponto que a gente pode olhar é como que essa cultura e principalmente essa gestão de mudanças, ela atua na construção da resiliência, a resiliência organizacional. Então, muitas vezes, quando a gente trabalha a cultura de inovação, a gente precisa olhar para isso também. Muitas vezes a inovação ela vem acompanhada de fracassos. E uma cultura de inovação saudável, ela precisa abraçar esse fracasso como parte do processo. E essa gestão de mudanças, ela também vem acompanhada e ela também abraça um pouco isso. Então, cultura de inovação, gestão de mudanças, ajudando a estruturar esse processo de feedback contínuo, ciclo de aprendizados, e principalmente garantindo que a organização, de forma geral, aprenda com esses erros e evolua a partir deles, muito sobre tratar as falhas e principalmente olhá-las como uma oportunidade de inovação. Então, eu acredito muito nessa conexão e principalmente as empresas começarem a olhar para essas duas pontas e conectá-las cada vez mais. Sensacional, galera, sensacional. Eu acho que essa discussão ela traz aí a cama, né, para um segundo ponto, né, que é debater um pouco sobre o trabalho que a gente fez em conjunto. Né? A Fabíola até fez um comentário aqui, né? Ainda existe uma certa resistência, até mesmo preconceito ao uso da IA.
E galera, mais uma vez, fiquem à vontade, tá? Para trazer questionamentos, perguntas aqui no chat. Logo, logo a gente vai abrir as perguntas do chat aqui para os painelistas. Joca, nessa linha que a Fabíola trouxe aqui, né, existe uma resistência, até mesmo preconceito no uso da IA. O global da GSK, né, traz aí uma necessidade de uso da inteligência artificial pelos representantes de vendas, né, durante ali esse processo de visitas e tudo mais. E você, como a área responsável por criação de competências, por criação ali de desenvolvimento, né, de cultura, de mudança de comportamento, é responsável ali por lidar com esse desafio. Uma nova tecnologia, uma tecnologia que causa muito receio, uma tecnologia que, cara, de certa forma, as pessoas têm uma certa dúvida sobre se devemos ou não confiar. Como é que foi para ti ali essa aceitação em lidar com esse desafio? Como é que foi para ti a escolha pela Evo como parceiro para te ajudar, de certa forma, também a lidar, né, com um workshop ali para sensibilizar e aculturar as pessoas nesse sentido? Conta para a gente um pouco desse processo também, depois Alex, Gabi, também contando para a gente um desafio de construir, né, uma dinâmica orientada a esse propósito, né, essa proposta de valor, né, de ajudar a empresa aí a quebrar, de certa forma, essa resistência. Eu acho que o primeiro ponto, Alexandre, é que a gente tirou logo o elefante da sala, você está entendendo? Eu já, no primeiro papo com ele, já estampei logo os meus medos para eles também, você está entendendo? Já me vulnerabilizei de cara, entende? Quem estava lá sabe disso, né? A Gabi, o Alex estava lá, o Alexandre também estava lá. De cara já me vulnerabilizei. E falei dos meus medos, dessas coisas, realmente, de como é que a IA ia impactar a gente e tudo mais. E a gente teve uma oportunidade de conversar de uma maneira franca e honesta com todos nós acerca disso. Entende? E a gente conseguiu limpar, sabe, os nossos... ou deixar os nossos medos um pouquinho de lado e assumir um pouquinho a coragem de poder tentar. Entendendo que o que está por trás disso. E aí foi um trabalho que a gente fez muito legal, né? Com a Evo, que foi, a gente trabalhou com o Canvas, né, de quais são as oportunidades, quais são os benefícios, quais são os medos, quais são os riscos, quais os benefícios para o cliente. Você lembra que a gente trabalhou em conjunto? E foi maravilhoso, porque ali a gente conseguiu colocar todo mundo na mesma página, entende? Sabemos que temos medo, mas vamos com medo mesmo, entende? Com responsabilidade, com confiança, com coragem, mas com credibilidade no nosso trabalho. Que a gente não está fazendo alguma coisa que não seja uma coisa ética, uma coisa moral, uma coisa que não tenha foco nas pessoas, que não trate o nosso cliente com respeito, tá? Porque o grande barato de tudo é, quando você faz uma pós-visita, por exemplo, que o representante relata o que viveu ali dentro daquela visita e tudo mais, na verdade, a quantidade de insights que são gerados ali, de percepções, porque quem é de vendas sabe, o cara sai de uma visita, seja na indústria farmacêutica, seja qualquer outra, depois de um tempo o cara esquece qual foi aquela relação. Ele fica com algumas informações, né, mas não tem os detalhes. Quando você consegue, né, fazer, por exemplo, um relato do que você viveu ali dentro, e esse relato transforma em aprendizado para a máquina, e a máquina te trabalha até com novas possibilidades, novas oportunidades no futuro, numa próxima visita, e percepções do que aconteceu ali dentro, coisas que ele não percebeu, objeções que ele não conseguiu tratar, ou frases que foram ditas que ele não revelou. Cara, isso é de uma grandeza em termos de informação que assim, beira o absurdo, entende? E mais, o gestor dessa pessoa pode ajudá-lo barbaramente a construir narrativas mais vendedoras, ou criar um plano de desenvolvimento. Olha, acha que você poderia melhorar isso, aquilo, você poderia melhorar aquilo, aqui você está muito bem, parabéns, você está conseguindo ter uma abordagem efetiva. Ou seja, na verdade, todo mundo ganha com esse processo. Mas, logicamente, o principal medo que as pessoas tinham era: a IA vai tirar o meu emprego. Esse era quando a gente chegou lá, eu falei: gente, fala aqui quais são os nossos medos. O primeiro cara levantou assim: ó, eu não sei se a IA vai tirar meu emprego. Eu falei: parabéns. Aí eu não mostrei aquele slide, né? Que não sei quantos milhões de pessoas vão perder emprego, né? Você tá entendendo? Mas eu falei assim: ok, a gente acolheu o cara, porque é legítimo o cara sentir isso. Não dá pra gente fingir: ah, tudo bem, cara, você tá lendo pouco, e talvez você não consiga entender um pouco de qual é a dimensão da natureza. Cara, isso, racionalmente falando, tá perfeito, mas emocionalmente o cara tá cagado de medo. É isso, e ponto.
Se eu não acolho o cara nessa demanda, o cara não se vulnerabiliza mais. E, logicamente, você tem que estabelecer um nível de confiança para que as pessoas... Aí vem o que a gente chama da segurança psicológica, de eu poder dizer por outro aquilo que eu penso sem eu ter medo de represália, sem eu ser taxado de ser uma pessoa resistente, sem eu ser taxado de uma pessoa que não é adepta à mudança, sabe? Que eu ser taxado de uma pessoa que é ultrapassada. Hoje, a pessoa da GSK que tem tido maior performance com a utilização da IA tem 32 anos de empresa. Então cai por terra que a IA é só para a nova geração. Cai por terra isso, tá entendendo? Se o cara tem a clara evidência de entender os benefícios, não importa se ele tem 20, 30, 40, 50... Eu, no meu caso, tenho 57 anos, tá entendendo? Não importa isso. São crianças. E assim, desculpa por interromper, mas, cara, vai muito em linha que você acabou de trazer na sua palestra. Que o profissional do futuro é o que tem as capacidades mais humanas. Sim. E esse profissional de 32 anos, ele foi forjado em uma dinâmica onde não havia tecnologia. Ele tinha que fazer uso apenas da humanidade dele no atendimento ali de venda, e ele sofreu com todas as ondas de tecnologia. Então, a essência dele é a humanização dentro do processo comercial. A gente tá falando uma coisa que eu até brinco com eles, né? Na verdade, que o rap do futuro é o rap do passado. Eu brinco isso com eles lá, né? Logicamente que não é porque a tecnologia do passado. Não, é porque, na verdade, no passado, como você tinha poucos recursos, você utilizava muito mais elementos humanos para buscar um conhecimento. A tecnologia, ela deu um avanço muito grande na informação, mas também as pessoas se desconectaram um pouco do humano. E agora a IA está fazendo isso voltar. Eu estou te dando a informação, mas usa o teu humano para você encantar os teus clientes. Você está entendendo, né? Então, olha só que coisa incrível. Mas é como você vende. A história é boa da maneira pela qual você conta ela, entende? Sabe? E eu sempre digo que a minha história não é drama, cara. É uma história de aventura. Eu conto uma história para poder fazer com que as pessoas entrem dentro dessa minha história. E a gente viva junto ele. Isso que é o grande barato de ser o vendedor, você tá entendendo? O vendedor é o contador de histórias. Você não sabe contar histórias, ele não vende nada, você tá entendendo? Não são histórias de ficção, tá? São histórias verdadeiras, pelo amor de Deus, né? E eu acho que, lembrando muito daquela entrega, aquele evento que a gente fez, assim que a gente comentou sobre tudo isso, fez primeiro lançamento, vamos tentar trazer tecnologia de IA, e aí tinham alguns representantes ali, e acho que o mais importante foi esse espaço de acolhimento e que eles pudessem colocar para fora o seu lado mais humano de tudo que pode dar errado aqui nesse negócio aqui, vamos junto olhar para isso. Mas a gente não olhou só pro e se der errado. E uma coisa que a gente fez muito é e se der certo? E se a gente colocar isso para rodar? Vamos tentar olhar para esses dois lados. O se der errado, vamos tentar trabalhar aqui para gerenciar esse risco e beleza. Esse ponto aqui é muito crítico mesmo. Será que um documento, será que um treinamento, será que se a gente correr por esse lado aqui, a gente consegue mitigar um pouco para ainda assim ir com medo mesmo? Mas e se o der certo lá na frente e a gente tiver tudo isso aqui? Vai valer a pena? Vai ser muito bom? E no final a gente viu que as pessoas foram encantadas pelo e se der certo. E elas foram orientadas para o e se der errado alguma coisa ali. Eu acho que isso foi muito importante para eles, no sentido de, vamos mesmo. Então, eu acho que isso foi muito legal também. Sem muitos adendos aí, só que essa questão de tirar o elefante branco da sala, eu acho que é uma das primeiras ações que precisam ser feitas realmente, porque, cara, é sobre transparência. É muito melhor as pessoas acharem que realmente acreditarem, entenderem que esse problema existe, mas que a empresa está comprometida em lidar com ele junto com o colaborador, do que o colaborador, enfim, achar que a empresa não está pensando nisso, né? Então, assim, as pessoas pensam coisas, né? E a gente tem que estar direcionando o pensamento dela para, enfim, para o que vai ser mais benéfico tanto para ela quanto para a empresa. E sobre o workshop que a gente fez, né? Eu acho, cara, foi sensacional. Eu nunca tinha visto as pessoas levantarem. Esse foi um workshop que a gente fez com a área médica, na verdade, mas foi no mesmo modelo. As pessoas realmente levantarem e começarem a bater palma, né, depois de uma atividade. E foi um workshop que a gente fez em conjunto justamente para falar sobre aquela parte do como, né, dentro daquele
daquele círculo ali de gestão de mudança, porque a gente já tinha partido do momento onde o Joca tinha feito uma palestra muito parecida com essa, então a parte inspiracional, a parte que direciona pelo porquê, já tinha sido feita. Agora, como a gente fazer a parte do como da melhor maneira possível? Porque as pessoas também estão cansadas de workshops de sensibilização no modelo tradicional ali. E aí foi onde o Joca desafiou a gente justamente a encontrar uma maneira mais impactante de trazer essa proposta de valor para os representantes de vendas naquele cenário, e a gente trouxe justamente 2 atividades. Uma parte dessa atividade era feita sem inteligência artificial, então as pessoas demoravam ali, sei lá, 40 minutos para fazer uma determinada atividade e ela saía com uma qualidade X. E a gente pegava e fazia a segunda parte dessa atividade com inteligência artificial. Então a gente fazia uma pequena capacitação para as pessoas e dava ferramenta de inteligência artificial para elas conduzirem essa segunda parte da atividade. Sei lá, as pessoas demoraram 10 minutos para fazer essa atividade e com uma qualidade 2x. Então você vê meio que a chavinha, a luz, ligando na cabeça das pessoas ali na hora, né? Então, além de todo esse processo centrado no humano, que é a primeira parte que a gente tem que fazer ali, começar pelo porquê, a segunda parte eu acho que a gente tem que repensar também como a gente costuma fazer. Não adianta a gente pensar nas maneiras tradicionais ali, de como induzir as pessoas a entenderem o valor da inteligência artificial. Vamos nessa linha de Inception, né? Utilizar a inteligência artificial no processo de convencer as pessoas do valor da inteligência artificial. Então foi um processo ali que foi muito massa. É legal, eu só contribuir com o Alex, né? A gente tem que pensar novas formas de engajar as pessoas. Eu, por exemplo, detesto a forma de abraçar a árvore. Tem gente que adora abraçar uma árvore. Eu estou fora disso. Não é dessa forma que eu acredito que as pessoas se engajem, né? Mas eu tive que fazer um trabalho de engajamento também com a Evo. Por quê? Porque, na verdade, o meu sistema não tinha ficado pronto até o dia da minha apresentação. E eu precisava que as pessoas experimentassem. Então a gente falou assim, cara, Evo, me ajuda. Eu preciso que vocês coloquem a inteligência artificial de vocês à prova agora e me ajudem na construção desse seminário. Então, vocês foram incríveis, que vocês, de uma maneira muito rápida, conseguiram, logicamente, criar um processo, um sistema, logicamente, que com todo mundo sabendo que pelo tempo não necessariamente era 100%, para dar os insights. Cara, e foi incrível. Foi 100% que vocês conseguiram atingir, tanto é que o pessoal depois queria saber, mas vai ser esse sistema que vai estar operando para a gente? Eu falei, não, vai ser outro, cara, mas esse está tão bom. Eu falei, mas é outro, não é esse. Tá entendendo? É um corporativo. É muito bom. Maravilha, maravilha. Pessoal, a gente tem uma pergunta aqui no chat do David. David, você está aí com a gente? Se quiser, pode ligar a câmera aí, cara. Abre o microfone aí, faz um questionamento aí para nós. Não? Talvez o David pode estar com vergonha também. Eu vou ler aqui a pergunta dele. Acho que é para o Joca. Pergunta. Joca. Não, tudo bem. Eu leio a sua pergunta aqui, David. Qual a sua abordagem para engajar equipes em empresas com uma cultura organizacional já consolidada, de modo que elas abracem iniciativas de inovação e colaboração sem comprometer os valores e práticas que já fazem parte do DNA da empresa? Cara, pergunta incrível, né? A GSK tem uma cultura de 115 anos. Você imagina que não é fácil, né? Você mudar uma cultura de 115 anos, né? E hoje, por exemplo, assim, de uma maneira muito positiva, dentro da cultura da empresa, depois de uma série de transformações, por exemplo, a humanização entrou na cultura, a tolerância ao erro entrou na cultura, você está entendendo? Mas é um processo de construção de crenças das pessoas que estão envolvidas nisso. Logicamente que isso tem que vir de cima para fazer um cascateamento, tá? Mas, independente se isso está ou não está na cultura, como é que você estabelece a confiança das pessoas de acreditarem que vale a pena seguirem por um caminho? Entende? Aí é o quanto você consegue estabelecer esse nível de confiança. Sem ferir, porque aqui não tem ferir nenhuma cultura, nenhuma ética, nenhuma moral. Você pode não estar, se você trabalha dentro das premissas de ética e moral alinhados, isso pode estar ou não estar uma questão de inovação, pode estar ou não estar dentro da cultura, que tanto faz. As pessoas precisam entender quais são os benefícios por trás, tá? Mas é um desafio realmente de culturas centenárias, né, que trabalham de uma forma, às vezes, não tão, como é que eu vou dizer assim, não estou querendo ser leviano na minha colocação,
não tão produtivas ou não tão modernas, ainda tem alguns entraves. Aí, realmente, aí o pessoal de recursos humanos vai ter que entrar firme aí para tentar mudar um pouquinho essa perspectiva da cultura da empresa. Boa, maravilha. Alex, Gabi, vocês querem complementar? Não? Beleza. Tem mais uma pergunta aqui do Arlindo. Vou fazer para todos, tá? Fique à vontade aí, quem quiser responder. Como você vê o desenvolvimento de uma cultura de inovação trazendo a implementação de IA nos processos da empresa? Isto quando a empresa é extremamente diversa, desde o nível de escolaridade, gerações diferentes e perfis comportamentais diferentes. Como a gente vê o desenvolvimento de uma cultura de inovação trazendo a implementação da IA nos processos da empresa? Cara, é assim, hoje, por exemplo, a gente está com um processo de implementação na força de vendas, né, que tem um nível de escolaridade específico, basicamente a nível superior e tudo mais, não sei o quê. Mas a gente vai estar, provavelmente, na parte financeira e no marketing também. Mas a gente poderia estar no nível operacional, entende? É quanto, independente da escolaridade ou da geração, é quanto o cara percebe o benefício que está por trás disso. É por isso que é fundamental esse processo de engajamento das pessoas. Logicamente que a minha conversa, que eu já trabalhei com o chão de fábrica também, a minha conversa com o chão de fábrica, ela seria um pouco diferente do que eu tenho com a área de vendas, sabe? Eu teria que adequar os meus exemplos, sabe, os benefícios para a realidade das pessoas do chão de fábrica. Não por uma questão cognitiva, não, é porque são funções diferentes, realidades diferentes. E se eu estou dizendo que eu preciso compreender o mundo do outro, né, eu não preciso estar no chão de fábrica para entender o que está por trás do chão de fábrica, eu preciso ser empático nesse processo, quando eu consigo calibrar o meu discurso de engajamento com o benefício que vai ser criado para a função específica, você consegue ter adesão. Agora, uma coisa fundamental, a alta liderança precisa acreditar nisso. Se não acreditar, esquece, nem parte, sabe? Nem parte. Porque, na verdade, vão ter uma série de entraves, porque a pessoa que decide, se ela ainda está lá no ciclo de mudança não requerida, se está no choque e negação, ela não vai permitir que esse processo se instaure. Por mais que a empresa queira, se tem uma liderança que bloqueia isso, isso não vai acontecer. Então, é por isso, o que a gente fez? A gente trabalhou primeiro com as lideranças, sabe? Num convencimento das lideranças. E depois a gente falou, tá bom, vocês estão convencidos? Então, agora a gente vai falar com as pessoas que vocês lideram. E eles vieram com a gente apoiando. Então, isso é fundamental. O diretor da unidade de negócio era o primeiro apoiador desse processo, motivador, sabe? E sempre estava dando estímulo pra gente. Ele mesmo dizia assim, quando às vezes a gente dava aquele dizendo, pô, cara, será que vai dar? Cara, pô, tá tanta dificuldade e tudo mais. Não, cara, dá. Ele às vezes entrava como um personagem, entende? Motivacional nesse processo, sabe? Isso é bacana. Então, a força da liderança é fundamental nisso, tá? Mas isso independe de gerações, de perfis comportamentais, de escolaridade, é quando você consegue adequar à necessidade da pessoa. A pessoa tem que precisar daquilo. Se a pessoa não precisar daquilo também, como é que você vai oferecer, né, alguma coisa, pipoca no deserto? Ninguém vai querer, entende? Então, você precisa entender isso. Fazendo coro aí, tá me vendo? Fazendo coro em relação ao que o Joca trouxe até relacionado a uma pergunta que foi feita logo no começo, né? Em relação a se o processo foi top-down, se foi bottom-up. Eu acho que realmente é o caminho natural. O primeiro passo ele tem que sempre estar relacionado ali à sensibilização da liderança. Porque no final do dia, o que a alta liderança tem a contribuir de fato nesse processo, além da sensibilização, o modelo de conduta, é a caneta, né? A caneta BIC ali para realmente fazer esse processo, as tomadas de decisões necessárias, desbloquear recursos e tudo mais. E o Bottom, ele vai atuar muito com a experiência e com o feedback durante esse processo para ir colocando ele sempre na direção certa, né? Então, só que a gente não tem experiência ainda no momento que as coisas precisam ser bloqueadas, né? Então, assim, a sensibilização da alta liderança tem que ser o primeiro passo. Isso não quer dizer que se você não está, né, posicionado dentro de uma cadeia de comando na alta liderança, você não possa começar. Eu acho que assim, você tem que começar focando na sensibilização da alta liderança. Esse tem que ser o processo, o primeiro foco. E aí, respondendo também na minha visão um pouco da pergunta ali como que atuar em empresas que têm uma alta diversidade ali enfim, de idade, de funções, eu acho que aí novamente entra a gestão de mudança. É por conta desse nível de complexidade que uma sistematização desse processo ela precisa acontecer. A gestão de mudança, ela tangibiliza algo que é muito etéreo, né? Transformação cultural. Cara, a gestão de mudança coloca isso no papel, todos os elementos, né? Cultura, sistemas. E aí você conseguir fazer uma gestão de mudança que ela é racional, assim, no sentido de
caminho a ser seguido, cara, você passa por ondas. Então eu vou primeiro engajar essa área aqui, porque, cara, tem menos risco, tem mais impacto, ou eu vou focar primeiro em embaixadores, que são early adopters ali, que vão, por consequência, comprar a ideia de gerar os primeiros resultados, os primeiros cases, e aí a gente vai começar a passar isso para frente. Então, cara, sistematização de todo esse processo, tem que ter governança ali, fazer uma gestão de mudança, que vai dizer um processo ali claro de como atuar em diferentes ondas, né, nessas camadas aí diversas que você tem na empresa. Eu acredito que, só consolidando, concordo muito com tudo que foi trago aqui. Eu acredito muito que a gestão de mudança, ela vai olhar para a personalização necessária para alcançar todos esses níveis. Então é esse nosso esforço de respeitar e olhar para as diferentes culturas ou até mesmo as diferentes áreas que existem dentro da organização, mas a escalabilidade, ela vai ser alcançada por meio da alta liderança. A capilaridade, ela vai ser feita por essa alta liderança, pelos líderes, chegando na média, para a gente conseguir realmente tornar o processo e tornar essa mudança em toda a corporação. Não, legal. Eu acho que o Alex respondeu um pouco ali também a pergunta do Vitor, que trouxe ali se teria alguma estratégia de pontapé para a mudança dessa perspectiva, estratégia de pontapé para a mudança inicial, né? Então, assim, acho que a sensibilização da alta liderança é o primeiro passo, né? Não tem como a gente fugir muito disso. E aí tem a pergunta do Marcos aqui também, direcionada a ti, Joca. Ele traz aqui o contexto, né, fazendo link com a tua palestra. Acho que só palestra que vai fazer a galera pensar bastante aí no decorrer do dia, né? Quando o Joca falou em razões para seguir nessa jornada, logo fiz um mapeamento no conceito de propósito, muito comum nas startups. Qual a importância do propósito em uma gigante como a GSK? Não sei se eu até mandei, assim, o grande propósito nosso é o bem-estar do paciente, é o que a gente vive. A gente tem, dentro da nossa missão, os valores, que é a ambição pelo paciente. Tudo que a gente faz tem que ser visando isso. Tudo que a gente faz é impactar a saúde pública, é impactar o bem-estar das pessoas, seja através da prevenção, com as vacinas, seja através dos nossos produtos de farma, sabe, ou biológicos. Essa é a nossa principal razão. Não tem nada que a gente faça na empresa, né? Assim, algumas pessoas talvez não estejam nessa mesma pegada, tá? Mas, assim, 95% das pessoas têm essa predisposição. O que eu posso fazer pelo bem-estar do paciente? E é isso em todos os níveis. Você pega o pessoal que faz o estoque de matéria-prima, o estoque de produtos. Se ele não fizer aquilo com qualidade, que vai impactar negativamente no paciente. Eu que trabalho com a Força de Venda, desenvolvo as pessoas, a informação não chega, o marketing para levar campanhas impactantes, a área médica para levar ciência para os médicos, para eles se sentirem mais confiantes, entende? Internamente, todos nós, esse é o nosso propósito. Não tem nada que a gente faça que não seja essa a nossa principal razão. Se alguém tem alguma coisa para fazer que não se conecta com isso, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: o que isso vai ajudar a levar mais qualidade de vida para os pacientes e ajudar os nossos clientes, que são os médicos, a proporcionar isso para os seus pacientes? Não fala com isso, cara, então não é a prioridade. Tá? Então essa é a nossa missão. Isso é muito forte na GSK, sabe? Isso é muito forte na GSK. Isso dá muito orgulho em trabalhar. Eu estou há 27 anos lá na empresa, não é à toa, você está entendendo? Porque fala com os meus valores, fala com as minhas crenças, né? Fala com as coisas que eu quero, que eu pratico como pessoa, na minha vida como um todo, né? Como ser humano, né? Acho que é isso. A gente trabalhou um pouquinho na tradução de como trazer a IA para dentro do processo, se conecta também com esse propósito, através ali dos ganhos que foram levantados pelos representantes, a interpretação de conexão desse propósito foi um dos pontos mais fortes em que a gente trabalhou ali dentro do workshop também. Boa. Por último aqui o Tadeu, ele pergunta aqui se a gente tem alguns cases de implementação de IA no chão de fábrica para compartilhar. Alex, Gabi, Joca, vocês têm algum case aí que vocês gostariam de compartilhar? Eu não tenho, mas se quiser me convidar para ter essa experiência, eu estou dentro, viu? Mas eu não tenho. Eu posso falar um pouco aqui, acho que direcionando para a indústria farmacêutica, mas não só, né? Acho que falando de maneira prática da aplicação,
de inteligência artificial nesse sentido. Quando a gente pensa mercado de saúde, no geral, provavelmente vai ser o mercado com maior impacto de aplicação de inteligência artificial, né? E na indústria farmacêutica, na indústria médica, no geral, a gente vê algumas aplicações muito claras, ainda não no chão de fábrica, muito orientado ao P&D, por exemplo, com descoberta de medicamentos, medicina diagnóstica, personalização de tratamentos. Só que aquela questão, né? Quando a gente fala de indústria farmacêutica, ela é farmacêutica, mas ela também é indústria, acima de tudo, né? Então, assim, a gente tem muita oportunidade de aplicação de inteligência artificial na indústria farmacêutica que não necessariamente está atrelado ao P&D, e sim ao, enfim, processo de manufatura, de gestão de qualidade, de logística e suprimentos. E quando a gente fala de, enfim, de chão de fábrica ou manufatura ali dos medicamentos e qualidade, eu acho que, assim, você tem algumas principais aplicações que a gente vem vendo de maneira bastante forte no mercado. Inclusive, a gente tem o termo, né, Pharma 4.0, que é justamente uma expressão que faz alusão ali à indústria 4.0, né, digitalização dos processos da indústria a partir de AI, IoT, só que focado na farmácia. E os cases mais legais que eu vejo, Tadeu, estão ligados à manutenção preditiva, tá? Então, manutenção preditiva e gestão de qualidade como um todo. Acho que a nível de manutenção preditiva, acho que todo mundo que trabalha em indústria aqui sabe a dificuldade que é, de fato, você conseguir ter uma manutenção preditiva de qualidade. É um santo graal ali, muitas vezes dá muito trabalho, você tem que ter técnicos ali que vão fazer mensuração ali de vibração de equipamento na mão ali e tudo mais, e a inteligência artificial, junto com o IoT, consegue justamente utilizar essas duas tecnologias para captar sinais das máquinas, por exemplo, sinais ali que podem inferir algum tipo de problema no futuro, como a própria vibração da máquina, no mundo físico a partir do IoT, e o IoT passa essas informações ali para a nuvem a partir de sistemas de inteligência artificial que interpretam essas informações físicas para, a partir de algum modelo, inferir uma possível necessidade de manutenção. Então, assim, eu estou trazendo um case de maneira geral, você vai encontrar vários se você pesquisar aí, mas juntar IoT com inteligência artificial para manutenção preditiva, eu acho que é uma das principais aplicações que a gente vai ver na indústria, e já está acontecendo, na verdade, mas de forma bastante proeminente. E também gestão de qualidade, que no caso da indústria farmacêutica, né, é um imperativo, né, Jocas? Uma indústria muito regulamentada, então a gestão de qualidade é um imperativo, você praticamente não tem margem, né, de erro nesse sentido. Então, a utilização de grandes modelos de inteligência artificial e grandes bancos de dados para você conseguir não só identificar materiais, produtos ali que estejam sendo fabricados com alta variabilidade, mas também para induzir o processo de causa, né? Onde que está a causa desse processo. Então, você muitas vezes vai ter que contratar, enfim, projetos ali, Green Belt, Black Belt, vão demorar muito tempo, e são projetos que são muito valiosos para a empresa, mas a inteligência artificial vem como um processo e uma ferramenta muito clara e muito poderosa para apoiar esse tipo de projeto na descoberta de causas dessas grandes variabilidades em produto. Então, tem até um case, não vou lembrar o nome da empresa agora, mas que acho que fazia processo de injeção de insulina na indústria farmacêutica, que justamente eles utilizaram uma base de dados gigantesca para identificar ali que eles meio que paretaram esse processo, descobriram que 80% dos processos ali de alta variabilidade no resultado final dos produtos estava ligado à matéria-prima com defeito, por exemplo. Então, muitas vezes vai demorar muito tempo para conseguir, né, trazer esse resultado ali por meio dos projetos tradicionais que a gente tem de gestão de qualidade. A inteligência artificial dá um poder absurdo para a gente. Boa, bem demais, pessoal. Olha, várias respostas, várias perguntas bem legais aqui. Acho que a gente conseguiu responder todas. Não sei se Gabi, Alex, Joca aí querem deixar uma mensagem final. A gente está chegando perto aí do tempo limite aí do nosso painel. Eu tenho algumas mensagens finais aqui, então vou deixar um espacinho para vocês aí, fiquem à vontade. Eu só quero realmente agradecer todas as mensagens carinhosas que eu recebi aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito bacana isso, essa receptividade. Eu me sinto acolhido, né, por vocês. E o processo, eu estou aberto, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma experiência, eu também poder aprender muitas coisas ainda com todas as pessoas aqui. É uma oportunidade interessante, porque
eu acho que um aspecto que é importante é que, independente do teu segmento de atuação, seja metalúrgico, seja têxtil, seja farmacêutico, seja químico, seja automotivo, não importa. Nós temos uma coisa que perpassa todos nós, que são as pessoas. Então, a gente pode conversar um pouco sobre isso, independente do segmento. Posso não conhecer nada de como é que funciona um carro, mas a gente pode trocar coisas acerca de como é que a gente pode fazer um trabalho bacana, que mobilize, que engaje as pessoas, seja de qualquer iniciativa que vocês tenham. Então, eu deixo aqui a minha disposição, se alguém quiser fazer um contato, estou super favorável a isso. Tá bom? E muito obrigado pelo respeito e carinho de vocês. De verdade, obrigado. Bom, do meu lado, só agradecer também. Eu falei pro Joca que eu tinha o sonho de trazer ele aí para palestrar para ele, sonho realizado, esse cara sensacional. Sonhou pequeno, né? Sonhou pequeno, era só isso, pô. Não, tenho vários outros sonhos, mas esse era um deles. Não era dos menores, não, cara. Então agradeço super o Joca e agradeço todos que estão com a gente. Eu acho que humanidade, tá? A gente vai ter que fazer muitas escolhas durante esse processo de inteligência artificial, assim como a gente tem que fazer sempre que uma nova tecnologia surge, e a gente tem duas opções: ou a gente lida com as consequências de quem tomar as decisões, ou a gente parte aí do lado de quem vai estar liderando esse processo, vai estar fazendo as escolhas de como a inteligência artificial vai impactar as pessoas. Então, convido todos vocês aí a estar desse lado e liderar junto com a gente esse movimento. Vamos junto aí. Boa. Eu gosto de pensar e principalmente me defino como uma otimista em relação à inteligência artificial, à vinda de novas tecnologias. Eu enxergo realmente como uma força positiva. E esse momento que a gente está vivendo, de grande transformação, mas cada vez mais ir contra essa doutrina do medo, de que a IA ela vem para substituir, mas eu olho muito de que ela vem para nos completar. E isso vai de encontro com o que o Joca trouxe das habilidades humanas, serem demasiadamente humanas. Então, lá no início do estudo sobre inteligência artificial, eu li sobre como a IA ela vai nos liberar tempo para ser mais humano. E por mais romântico que isso possa ser, eu sinto isso no meu dia a dia. Talvez ela esteja me liberando sim para ser mais humana. E que os líderes de inovação eles consigam passar isso para suas corporações e lutar contra essa doutrina do medo de nossa, a gente vai ser substituído, não vai acontecer. Então, eu acho que essa mensagem de que o nosso papel é inspirar essa visão nas pessoas, a gente deve deixar de lado essa questão de nossa, vai ser muito complexo. Afinal, a inovação ela não acontece por máquinas, ela acontece por pessoas. E eu acredito muito que é nisso que a gente vai focar e deve focar daqui para frente. Então, super obrigado aí, foi muito, muito bacana estar aqui esse momento com vocês. Obrigado, Joca. Obrigado, Alex, e a Lê também.